Fala pessoal, mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje nós vamos dar uma conferida no último relatório divulgado pela gestão do LVBI 11. Mas antes, se você é novo por aqui, deixa o like, se inscreva no canal, que toda semana tem vídeos novos aqui no canal falando de fundos imobiliários. Dado o recado, vamos direto para o último relatório divulgado pela gestão do LVBI 11, olhando para os principais destaques do último mês. Em dezembro, a empresa Sequoia desocupou os módulos restantes do imóvel em Extrema. No mesmo imóvel, os módulos C5 a C10 foram alugados para a empresa Solística e os módulos C11 a C16 foram alugados para a Nestlé, ambos com contrato iniciando em 1º de dezembro de 2024. No ativo Itapevi, a empresa Fisália desocupou um módulo e no ativo Mauá, a empresa Dia desocupou o imóvel no início de janeiro de 2025. Outra saída prevista é da empresa Infracommerce, que deixará o ativo de Aratu em fevereiro de 2025. E com a formalização da matrícula individual do ativo de Cajamar, a vacância física do imóvel será de 56,6% e passará a ser contabilizada nos relatórios. Apesar disso, como há o acordo de renda mínima garantida por 12 meses, a vacância financeira permanecerá em 0%, ou seja, o fundo continuará recebendo uma receita mínima desse imóvel. E com todas essas mudanças, pessoal, a vacância física geral do fundo subirá de 0,7% para 11,1% até março de 2025. E esse é um ponto que precisamos ficar de olho nos próximos meses. E no dia 30 de dezembro, o fundo assinou a escritura pública de compra do imóvel em Cajamar, o que significa que a aquisição foi formalizada. A compra já havia sido acordada anteriormente, mas havia algumas condições a serem cumpridas pela vendedora antes da finalização, como a individualização das matrículas do imóvel, e no momento da assinatura o fundo pagou o valor restante da aquisição, que foi atualizado pelo IPCA, totalizando 73 milhões. A partir dessa data começou a contar um período de 12 meses em que o vendedor garantirá uma renda mínima ao fundo, independentemente da ocupação do imóvel, sendo que atualmente o empreendimento está apenas 43% locado, ou seja, ainda há 57% do imóvel sem inquilinos. E aqui ao lado, pessoal, a gestão traz mais informações do fundo. Hoje o LVBI possui um patrimônio líquido de quase 2 bilhões e conta também com 133 mil cotistas, que mostra que o LVBI é um fundo muito relevante no segmento logístico. Descendo um pouco mais, a gestão traz mais números do fundo. Hoje o LVBI possui uma pequena reserva acumulada de 34 centavos e olhando para os dividendos, nós podemos ver que o rendimento vem caindo nos últimos meses. No início de janeiro de 2024, o fundo chegou a pagar R$ 1,05, depois o valor do dividendo caiu para 90 centavos e nos últimos 4 meses o LVBI vem pagando 83 centavos por cota. Agora, em relação à performance do fundo, o LVBI vem entregando uma rentabilidade um pouco superior à do CDI, já que o fundo acumula um rendimento de 53,5% contra 49,6% do CDI e 36,8% do IFIX. Olhando agora para a carteira de ativos do LVBI, hoje o fundo possui 10 imóveis no portfólio e conta atualmente com 34 locatários. Em relação à vacância, como eu já havia mencionado anteriormente, está em 0,7%, mas até março desse ano a vacância deve subir para cerca de 11% com as recentes desocupações que o fundo teve. E mais abaixo, olhando para a localização dos imóveis, hoje a maioria dos galpões estão localizados em um raio de 30 km de São Paulo, com 45%, e o principal imóvel em termos de receita é o galpão de Extrema, com 24%. Em relação aos inquilinos, o LVBI está muito bem diversificado, já que a maior exposição do fundo é na Scania com 14%, seguido da Amazon e da Ambev com 10%, e mais abaixo a gestão traz mais detalhes dos vencimentos dos contratos. Para 2025, 10% dos contratos estão vencendo, mas a maior parte dos vencimentos está para depois de 2030, com 34%. Para 2025, o LVBI possui algumas revisionais, que podem aumentar a receita do fundo, e aqui nesse gráfico a gestão trouxe o histórico de vacância do fundo. Como nós podemos ver aqui, nos últimos 12 meses a vacância do LVBI ficava sempre nessa faixa de 1%, mas com as recentes desocupações a vacância do fundo deve aumentar bastante, e isso é importante destacar porque se a gestão demorar muito para alocar novamente esses espaços vagos, a receita deve cair um pouco e pode impactar também na distribuição de dividendos. Até mais abaixo a gestão trouxe um gráfico dessas desocupações
Então, nesse mês de janeiro, com as desocupações do dia e da Fisalha, a vacância deve subir para 10% no relatório de fevereiro, e no mês de fevereiro, com a saída da Infracommerce, o LVBI deve passar de 11% de vacância no relatório de março, caso a gestão não consiga alocar esses espaços. E descendo um pouco mais na DRE do LVBI, no mês de dezembro o fundo teve um total de 14 milhões em receitas e, descontando as despesas, o lucro líquido foi de 13,3 milhões. Mas o LVBI, como de costume, acabou distribuindo 13,4 milhões, que corresponde aos 83 centavos por cota. Então a gestão acabou utilizando um pouco das reservas acumuladas para complementar essa distribuição. E aqui abaixo, olhando para a alavancagem e para o caixa do LVBI, hoje o fundo possui somente 12 milhões em obrigações, que é referente à dívida do ativo Aratu, mas é um valor muito baixo para o tamanho do LVBI. E em relação ao caixa, o LVBI possui 71 milhões em caixa atualmente, e a gestão projeta encerrar o ano de 2025 com aproximadamente 39 milhões após o pagamento das suas obrigações. E para fechar, pessoal, vamos dar uma conferida em mais alguns números do LVBI. No último fechamento, o fundo estava sendo negociado a R$ 90,31. Como nós podemos ver no gráfico, o fundo caiu bastante nos últimos meses, sendo que nos últimos 12 meses o LVBI já acumula uma queda na cotação de 20,48%, sendo que atualmente o PVP está em 0,73%, que corresponde a um desconto de 27% em relação ao valor patrimonial do fundo de R$ 123,30. E em relação aos dividendos, como já havíamos mencionado anteriormente, o fundo vem pagando 83 centavos, que corresponde a um rendimento de 0,90%, sendo que nos últimos 12 meses o LVBI já pagou para os cotistas R$ 10,45, que corresponde a um dividend yield de 11,57%. E no vídeo de hoje é isso, pessoal. Mais um mês acompanhando o LVBI. A vacância do fundo deve subir nos próximos meses, caso a gestão não consiga colocar novos inquilinos de forma rápida nesses espaços que estão ficando vagos. Então vamos ficar de olho nesse ponto. Já deixa aqui nos comentários se você está aproveitando esse momento de queda das cotas para fazer novos aportes ou se está aportando em outro fundo nesse momento. E sempre lembrando que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda. Eu fico por aqui e até mais, pessoal!